Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre aquele que eu considero o maior, mas o maior erro cometido pelas pais. E este erro é comparar-se com as outras pessoas, principalmente com aquelas que não são altamente sensíveis, que são medianamente sensíveis, tá? E por que eu trago esse tema? Porque é uma das coisas que eu encontro com mais frequência nos meus trabalhos de coaching. Pessoas altamente sensíveis que se sentem inferiores porque estão se comparando em termos de desempenho, de níveis de energia, etc., com as outras pessoas, com aquelas que não são altamente sensíveis. Então, por isso mesmo, e pelos impactos que essa comparação tende a ter na autoestima dessas pessoas, que eu considero que este é o maior de todos os erros cometidos por uma pessoa altamente sensível. Veja, nós representamos cerca de 15 a 20% de toda a população. E, embora então não seja um traço raro, já que dizer que 20% da população é altamente sensível significa que em cada 5 pessoas nós vamos achar pelo menos uma que é altamente sensível, isso não é um traço raro, ele ainda assim é um traço minoritário. E o que acontece é que o nosso mundo está pensado para as necessidades e para o nível de energia dos demais 80%. O nosso mundo já é hiperestimulante hoje, o nosso mundo, com redes sociais, com site de notícias o tempo inteiro, com muito barulho, com muitas luzes, com shopping centers lotados, com tráfego difícil. Ele já é hiperestimulante para os 80% que têm um nível médio de sensibilidade. Imagine, então, para os 20% que são altamente sensíveis. Então é preciso entender isso. Você vive num mundo que é projetado para a maioria. E compreender isso é essencial, na minha opinião, é essencial para que você possa aprender a gerir o traço da alta sensibilidade. Por quê? Porque isso vai lhe ajudar a entender, por exemplo, por que você precisa de mais tempo de sono para se recuperar, porque você precisa de mais tempo para realizar uma tarefa, ou porque você precisa de mais tempo para se recuperar depois de fazer um exame de saúde invasivo ou depois de uma cirurgia, por exemplo. Então, isso é crucial para equilibrar a sua vida como pais. E a outra coisa que só pode acontecer quando você compreende que não pode se comparar com as outras pessoas, com os outros 80%, é ter compaixão por si mesmo ou por si mesma. E esta compaixão só pode ser desenvolvida quando você está se avaliando nos seus próprios termos. Veja bem, eu não estou propondo que você fique na sua zona de conforto o tempo inteiro e não se arrisque. Todos nós necessitamos crescer para além dos nossos limites, né? Esse é o processo da vida. Não estou propondo que você se autoproteja de uma forma exagerada, né? O que eu estou dizendo é que ser duro ou ser dura consigo mesmo, consigo mesma, não é a melhor maneira de fazer isso, porque isso, consome a energia que você necessita para lidar com desafios. 2, cria uma sensação de insegurança que faz com que, na maioria das vezes, você atue de uma forma pior do que você atuaria se você se tratasse com autocompaixão. E, por fim, ela é em si mesmo ser duro consigo mesmo, ser autocrítico demais, ser perfeccionista demais,
é em si mesmo um enorme ladrão de energia, um enorme buraco por onde se escoa a sua energia. Então, a dica é, primeiro, pare de comparar-se com as outras pessoas. Se você quiser medir quanto você está crescendo, compare-se consigo mesmo, tá? Então, busque ter a si mesmo ou a si mesma como o seu parâmetro. E aprenda a tratar-se com autocompaixão. Peraí, Rosalira, você fala tanto de autocompaixão, que diabos é autocompaixão? Autocompaixão, eu vou lhe dar um bom exemplo. Imagine que você está diante de duas crianças, tá? Duas crianças mais ou menos de uns 7 anos de idade. Com a primeira delas, você vai falar como você fala consigo mesmo ou consigo mesma quando sente que cometeu uma falha, um erro, quando não foi perfeito ou perfeita, tá? Com a segunda criança, você vai falar como você falaria com uma criança, com todo carinho, vai dizer que foi um erro, que é parte do aprendizado, que da próxima vez ela vai fazer de novo, que ela é muito querida, independente disso, etc, etc e tal. Algo do tipo, primeira criança, eu vou falar com a minha primeira criança. Rosalira, você fez isso de novo, você não aprende, você sempre comete este erro, será possível? Com a segunda criança, eu vou falar, Rosalira, olha, não fica triste, isso é comum, você está aprendendo, da próxima vez você vai fazer melhor, fica tranquila. E além do mais, todos nós gostamos de você. Qual das crianças você acha que vai se sentir segura para tentar aprender algo novo? Qual das crianças vai ter uma autoestima mais desenvolvida? Vê. De qual maneira você costuma falar consigo mesmo ou consigo mesma? Como a primeira ou como a segunda criança? Então, quando eu falo de autocompaixão, eu estou querendo que você trate a si mesmo, a si mesma, com o mesmo nível de empatia que você costuma ter para as outras pessoas. Além da autocompaixão, a outra chave chama-se autocuidado. Chama-se entender que esse nosso sistema nervoso central despende muita energia por ser tão reativo e fazer o máximo possível para criar um estilo de vida que lhe ajude a regenerar-se após o desgaste cotidiano, né? Eu já falei, inclusive, no vídeo anterior, sobre o espaço, né? O espaço doméstico, sobre a sua casa, sobre como a sua casa pode contribuir para esse processo de regeneração do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, para diminuir a hiperestimulação, para evitar a saturação de estímulos, etc, etc, etc e tal. Porém, eu sei que não é algo fácil. Eu própria sempre tive muita dificuldade em entender que eu necessitava de mais cuidado. Eu fui melhorar quanto mais eu fui aprendendo sobre o meu traço. Quanto mais eu aprendia sobre autossensibilidade, melhor eu fui aprendendo a me cuidar. E hoje, né, eu uso uma metáfora, né, que para mim é muito útil, que é a metáfora da balança, né, ou yin e yang, os dois pratos da balança. Se eu tive um dia atribulado, um dia com muitas coisas para fazer, um dia com muita interação social, um dia com muitas responsabilidades, etc., eu tento programar o próximo dia, ou no máximo o dia seguinte, para ser um dia mais leve. Ou um dia que eu possa ficar em casa para me recuperar, ou um dia em que eu tenha atividades que vão exigir menos de mim. Menos esforço mental, menos interação social, menos conversa com outras pessoas, etc, etc e tal. E assim eu vou equilibrando a minha balança. E me lembrando sempre que equilíbrio é algo dinâmico e não estático. Equilíbrio não é eu me trancar na minha bolha e tentar que nenhum estímulo entre. Equilíbrio é eu saber até quais são os meus limites e como eu posso me recompor, tá?
Então, autocompaixão e autocuidado. E para mim, autocuidado se traduz principalmente na palavra equilíbrio. Mas este é o meu modo de lidar. Você pode desenvolver, você pode e deve desenvolver o seu próprio modo de lidar. Mas para isso, existem 2 passos que são extremamente importantes. O primeiro é exatamente o conhecimento. Conheça o máximo possível sobre o traço da alta sensibilidade. Eu já tenho aqui no canal uma boa série de vídeos, eu tenho os materiais no Facebook, eu tenho o blog, mas também existem outros sites que não estão em português, mas nada que o Google Translation não possa nos ajudar. Né? Mas procure saber o máximo possível sobre o traço e, a partir daí, assuma a responsabilidade de cuidar de si mesmo ou de si mesma. E eu posso dar dicas, tem todos esses materiais, você pode ter o acompanhamento de um terapeuta, de preferência alguém que conheça o traço, mas não importa. No final, a responsabilidade de juntar tudo isso, criar um estilo de vida que seja adequado a quem você é. E mais ainda, criar um estilo de vida que lhe permita gerenciar a sua energia, para que sobre energia suficiente para você se arriscar, para você correr atrás dos seus sonhos, etc., é responsabilidade sua. A minha contribuição para isso, além de todos esses espaços que eu falei, é, caso você não conheça ainda, o meu curso online, Alta Sensibilidade, e você conheça e aprenda a lidar. E lá eu tento cobrir vários campos, o campo da saúde, do trabalho, dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos afetivos, etc. Então, no curso, você tem muita informação sobre o traço e você tem também muitas estratégias para lidar com cada um desses aspectos. Porém, no final, a escolha por não se comparar com os demais, mas trabalhar em si mesmo ou em si mesma e criar condições para que a sua energia seja plena e você possa correr atrás dos seus sonhos, da sua realização, etc. Como uma pessoa altamente sensível, sem entender a alta sensibilidade como uma coisa ruim, como algo que lhe faz frágil, como, para usar a expressão em inglês, como um handicap, como uma coisa que lhe traz um problema, né? A responsabilidade de juntar as peças do quebra-cabeça, ela é totalmente sua. E eu espero poder ajudar você, eu espero que você conte comigo para fazer isso, porque como diz a minha mentora, eu acredito na pessoa altamente sensível. Eu acredito em cada um de vocês, porque acredito nos muitos dons que vêm junto com o traço da alta sensibilidade. E acredito que o mundo precisa que a gente se cuide e que a gente desenvolva a autoconfiança e a autoestima necessária para que a gente se exponha, para que a gente traga esses dons para o mundo. E é isso que eu quero contribuir com todo esse trabalho. E este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido. Se você gostou, por favor, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione os sininhos o sininho para receber as notificações e para saber quando vai haver um vídeo novo. Mas, principalmente, se você conhece alguém que você crê que é altamente sensível e que se sente inferiorizado na comparação com outras pessoas, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. E agora sim, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!